Olá pessoal, beleza? Como vocês vão? Vocês estão aqui no nosso canal de O Mundinho Encantado dos Nossos Firewalls. Eu sou o Rodrigo Taviano e hoje a gente vai aprender um pouco sobre templates, device groups. A última aula foi sobre templates, então acho bem relevante a gente falar sobre device groups. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu gostaria de explicar um pouco sobre a hierarquia dos device groups, pois são diferentes dos templates. Quando você está no Firewall, os policies aqui e os objects, eles ficam soltos aqui no painel do Firewall. Já no panorama, eles ficam aqui, dentro dos device groups. E a diferença é bem grotesca para ser verdadeiro. Eu vou explicar o porquê. Eu fiz um desenho aqui e a gente vai entender. Dentro do panorama em device groups, fica tudo isso aqui dentro das policies e objectives. Então, security, onde ficam as políticas propriamente dito, NAT, que é o S, o PBF, né, que são as políticas de rota, o decrypt, quando você precisa fazer decryptar alguma coisa para entender o que o pacote está passando, o app override, vou passar essa parte, DOS protection e SDO também, mas não vou explicar cada um. E dentro dos objetos também tem tudo isso aqui, ou seja, os address groups, as tags, application, services, securities, o security group, não o security normal, o decryption logs e o log forwarding também. Então, beleza, dito isso, não é tão importante a gente saber isso agora, porque quando a gente abrir aqui o próprio panorama, você consegue ver esses itens aqui, em policies, e esses itens aqui em objectives, então tá tranquilo. O que é muito importante a gente saber e ter na nossa cabeça. Parece um pouco complexo aqui, mas não é. Quando a gente criar um device group, ele é criado aqui em shared. Tá? Então vamos olhar aqui no panorama junto. Policies, né? Ó, device groups, certo? Vamos olhar aqui também em device groups, para ficar mais fácil. Ó, certo? Então está aqui em shared. Quando a gente cria em qualquer um device group do zero, ele vai ser criado aqui. Então eu já criei alguns, vou criar mais um aqui só para a gente ver. Vou criar aqui, ó. Então tem data center, tem escritório, eu vou criar aqui um chamado hub. E aí, por default, ele vem aqui em shared, tá vendo? Hub. Beleza? Então, ó. Certo? Beleza. As regras funcionam em forma hierárquica. Então, o que acontece? As regras que eu criar aqui em shared vão ser enviadas para as de baixo. Então, aqui nesse caso, eu tenho data center no escritório. Shared, data center, de baixo. Escritório está no mesmo nível do data center. E abaixo de data centers eu tenho uma outra policy aqui, ó. Na prática funciona como? Ó, quando a gente clicar em policy objectives aqui, ó, vou criar. Então em shared, tá vendo? Eu criei uma regra. Internal to internet. Beleza. Tá vendo que ela tá azul? Significa que eu criei ela aqui. Quando eu vou abaixo, dá uma olhada. Data centers. Você vai ver a mesma regra, só que com location diferente, ó, em shared. Ou seja, o shared passou para baixo essa regra e vai ser aplicada aqui. Então pode ver que ela fica com uma cor diferente, meio amarelado, né? Mostrando que é de outra localização. Agora aqui, no data center, eu criei uma outra regra, ó. Internal to internet block YouTube. Então uma regra de bloqueio, com deny aqui, para o YouTube. E lá embaixo, onde tem um outro Palo Alto, ó, é um outro device group, tá? Não é um Palo Alto, eu só coloquei o nome Palo Alto. Aí você vê as duas amarelas, porque essa veio de shared e essa veio de data center. E aqui você pode criar a sua própria regra aqui dentro desse template também, tá? Pode fazer isso. Nesse caso, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui também funciona para os objetos, tá? Então, mesma coisa de que você criar aqui, passa para cá e assim por diante. Então, aqui eu fiz meio que um desenho só para a gente ver. Shared. Aqui, então, o que você criar aqui em policies aqui vai ser aplicado para tudo isso aqui. Tá vendo que eu coloquei azul aqui, ó? O que eu criar em data center vai cair aqui para esse Palo Alto 148, que é um outro device group que eu criei. E esse aqui que eu vou criar com vocês pra gente ver, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tô com um Palo Alto aberto, o 146, foi um que eu não mexi porque ele já tinha coisa aqui dentro. Então, ele tem coisas de network aqui dentro, ó, já configuradas, tem policies e alguns objetos também, tá? Tem tags, desculpa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos simular
a sincronização do device group para esse cara aqui no ambiente produtivo, ou seja, um file que você acabou de colocar no panorama, mas ele já tinha regra, para você não ficar sobrescrevendo coisa no panorama e derrubar o ambiente. Beleza? Pause para o café. Bom, perfeito. Dito isso, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente já sabe como funciona a hierarquia das coisas aqui, certo? Então a gente precisa criar um device group para aquele polo alto. Temos duas opções: ou vir aqui em device groups e literalmente criar um com um nome qualquer, né? Sei lá, eu posso criar aqui e escolher o local onde ele vai ficar. Quando for um firewall 100% novo, você consegue fazer isso. No nosso caso, esse firewall 146 que está aqui aberto, já tem coisas lá, tem policies. Então a gente pode criar uma do zero, né? A gente tem que importar. Antigamente você tinha que vir aqui no firewall. Até falei isso em algum vídeo, porque quando eu fazia isso, eu vinha aqui em Operations e eu tinha que exportar, tá, as configurações do firewall e importar no panorama. Nas versões mais novas do panorama, como essa aqui, eu posso vir aqui direto no panorama, ó, em Setup, em Operations, e eu posso importar. Tá vendo? Import Device Configuration to Panorama, ou seja, eu vou buscar no firewall a configuração já automática aqui no panorama, claro, desde que esteja aqui, né, conectado, que é o nosso caso. Você pode vir aqui, ó, Connected, beleza? Então vamos lá. Vou aqui em Device Groups, vou aqui em Setup. Aí eu vou Import Device aqui, ó, do panorama. E aí você vai pedir qual que eu vou importar, né? Eu tenho dois aqui conectados. Vai ser esse cara aqui. Uma coisa que eu percebi é que eu não posso importar só um Device Group ou só um Template, né? Eu tenho que importar os dois. Então eu vou importar. Eu coloquei esses nomes aqui, ó, por padrão, né? Mas isso aqui pode dar uma confundida, porque o Template e o Device Group, ele não é o firewall, tá? Ele é políticas e objetos, ele é Network Device. E depois você envia para qual device você quiser, tá? O nome não significa nada aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui você importa o pré ou o post rule, depois eu falo sobre o post. Agora a gente vai fazer só esse pré, então vamos importar. Vamos ver como vai funcionar. Muito rápido, né? Coisa linda. Café, né? Que é uma menor de ferro. Beleza, então vamos dar uma olhada ali como ficou. Nos templates, a gente consegue ver aqui que ele criou dois, tá? Por quê? Na última aula eu falei sobre isso. O template não é associado ao firewall, tá? Só o template, ó. Só fica um nome. O template stack, sim, se associa a um device, ele associa automático. E aí ele associa também ao template. Isso é bom pra gente vir aqui, ó, e também associar outro template, se a gente quiser, né? Então vou até associar essa loopback, que ele cria uma loopback automática lá dentro do firewall. Vou deixar ele aqui pra gente ver como funciona. Tá? No final da aula eu vou também mostrar como que força o sincronismo se você já tem algum problema de sincronismo entre o firewall local e o panorama, já tem o template, está tudo configurado, device group, e mesmo assim está desincronizado. Lá no firewall mostra uma coisa, no panorama mostra outra. Isso é bem complexo, acontece em muito ambiente e muita gente não sabe resolver. Eu vou mostrar depois também, beleza? Se vocês quiserem, vocês pulam para aquela parte lá, se vocês tiverem conhecimento. E se quer ver só como funciona o Device Group, aí você para ali a hora que eu disser. Beleza? Então, voltando aqui, importamos o template. O que a gente quer é o Device Group. Então, ó, quando a gente importa, ele vem automaticamente. Né, ele vem aqui fixado no firewall que a gente importou. E 2, ele vem aqui no Device Group padrão, que é o Shared. Olha que legal isso aqui, tá? Eu não vou mudar automaticamente aqui, só pra gente ver. Então vamos lá no Palo Alto 146, que é esse cara. E olha que legal, ó. Vamos lá. Ele tem duas policies aqui. Vamos olhar aqui nesse cara, se ele realmente pegou as policies que esse cara tinha, né? Ó, ele tem uma policy só, liberando internet, tá vendo? Então por que ele tem duas aqui? Porque a gente já pegou lá do shared, tá vendo? Então ele pegou a regra local do firewall, essa aqui, e também colocou o nosso internal to internet aqui, ó, que vem do shared, ó. Beleza? Por quê? Porque ele tá aqui, ó, nessa hierarquia, tá vendo? Ele tá abaixo do shared. Por que ele não pegou do data center? Tá vendo?
Vamos olhar o data center. Tem uma regra lá também. Ó, essa regra aqui, ó, ele não pegou. Block YouTube. Dá uma olhada. Porque ele não está na hierarquia abaixo do data center, né? Mas como esse cara aqui a gente vai simular como se fosse um data center, eu vou mudar de localização e vou colocar ele embaixo de data center também. Então, em teoria, ele tem que pegar essa regra do data center que bloqueia o YouTube. Vamos dar uma olhada. Olha lá, agora sim. Olha que interessante. Agora ele pegou a de cima, do shared. Ele colocou a de baixo do data center, né? Tá vendo? From data centers. E aqui é o que o Firewall tinha localmente. Então, ele já adicionou aqui também. Vamos ver como vai funcionar. Pode ser que dê um problema de sincronismo, porque essa regra já existe aqui nesse Firewall. E aqui eu estou enviando uma regra com o mesmo nome. E é a primeira vez que eu estou enviando. E aqui ele já tem um local. Talvez dê até failed. Mas aí a gente vai mostrar como é que resolve isso também. Beleza? Então, ó, que legal. Já praticamente deixamos o Firewall pronto aqui para receber as configurações. Claro que isso aqui você tem que confirmar tudo, tá? Quando você for fazer em produção, ó, confirma o que tem aqui. Confirma o que tem aqui, se ele realmente pegou. Quando a gente tá vendo, porque, cara, pode dar problema, tá? Ó, em networks é a mesma coisa. O template que você for enviar pro cara, você precisa garantir que tá tudo certo aqui. As interfaces são as mesmas lá, senão você derruba o firewall, tá? Na maioria das configurações de firewall, uma coisa legal de saber, tá? Não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas é legal saber. Aqui em settings no panorama, ele tem uma configuração de auto recover, ó. Caso ele perca, quando você dá um commit lá no panorama e envia para o file, dá um push, se ele perder a comunicação com o panorama, ele faz um auto revert, mas nem sempre funciona. Então toma um pouco de cuidado, tá bom? Não arrisca muito não. Bom, beleza, é isso. Então vamos fazer o sincronismo. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar o commit para o panorama, com essas mudanças que eu fiz agora. Commitar no panorama não significa que você enviou alguma coisa para o file. O panorama é só o panorama, tá? Ele guarda templates e ele guarda device groups, basicamente. Aí você envia o template, o device group para quem você quiser. Então o commit to panorama normalmente não causa nenhum impacto. Inclusive, se o panorama cair hoje, o firewall fica no ar tranquilo, tá? Beleza. Agora que vem a bucha. Por quê? A gente vai enviar para o equipamento. Aqui eu vou dar um push all. Ele vai fazer duas coisas aqui, ó. O template stack, né? Então o template stack que está aqui, e ele vai também enviar o device group, que foi aquelas mudanças que a gente fez. Aqui ele vai mostrar também umas coisas que ele criou no shared, porque quando a gente importou do firewall algumas coisas de objeto, ele foi lá e colocou. Deixa eu mostrar isso antes, quer ver? Aqui em objetos, ele criou os objetos que estavam lá no firewall, tá vendo? Então esse internal e esse external aqui de tags, ó, não existia aqui no panorama, só existia no firewall. Então ele foi lá e criou. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tags, tá vendo? Isso aqui era do firewall local, ó. Que pode ser que dê para o sincronismo também. Vamos dar uma olhada. Só que aqui, ó, ele criou como shared, tá vendo? Ele importou lá em cima. Então tem que tomar um pouco de cuidado. O template é um pouquinho diferente, tá? Então vamos dar um push aqui pra gente ver como é que vai funcionar. Aqui foi muito rápido, né? Dá um edit selections aqui, ó, para você ver o que vai ser afetado, ó. Device groups, certo? Que é o que a gente está querendo. Aí ele está mostrando aqui o nome. Isso aqui é o nome do device group, não é o firewall, tá? O nome do device group. E aí sim o firewall que está com o mesmo nome, né? Me desculpa. Para você ter certeza o que vai ser enviado, ó, preview changes, tá vendo? Clica aqui. Vamos colocar poucas linhas aqui só para a gente ver. Vai ter bastante coisa que ele vai falar que vai mudar. Então ele vai comparar o running config que está no panorama com o que ficará lá no Firewall. Então um monte de coisa que eu adicionei aqui, ó. Legal sempre olhar também. Aí aqui também, ó, o template que ele vai enviar. Nesse caso eu estou enviando os dois de uma vez, né? Eu poderia só desmarcar aqui, ó, e enviar só o device group. Mas desse jeito eu vou enviar os dois para a gente ver. Possivelmente vai dar algum pau de sincronismo. Vamos dar uma olhada como que vai ficar. Estou tentando ser um pouco mais rápido para não demorar muito o vídeo, mas vamos ver. Uma coisa interessante, quando você dá commit aqui no panorama, você consegue ir aqui no firewall e ver que o commit está sendo enviado. Ó.
Tá vendo que ele começou aqui um commit, ó. Então aqui está sendo enviado, ó. Vamos ver. Vou tirar e colocar de novo, ó. Então por que tem dois, ó? Porque um é o device group e um é um template. Lembra que a gente falou que está enviando os dois, ó? Só que ele vai fazer um de cada vez. Vamos ver aqui no Fire como é que vai ficar. Ó, esse ficou em queue aqui para depois que esse foi enviado. Será que passou de primeira? Vamos ver. Então, eu tô achando estranho, achei que ia dar um problema. Esses problemas de sincronismo são bem comuns, para ser verdadeiro. Vamos ver. Tô clicando aqui, porque como está em laboratório, ele não atualiza sozinho aqui a página, tá? Tem que sair e voltar. Então, o template é o template. Foi comitado com sucesso, mas com alguns warnings. Ó. Você clica aqui para você ver o que aconteceu. Então, ó, beleza, deu certo e tal. Aí ele falou que a loopback 2 lá no equipamento não tem zona. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa. Isso aqui é dentro do template, tá? Não é dentro do device group. Loopback, ó. Beleza, não tem zona, só um warning, só avisou, tá? Não é um problema não. Então funcionou. Agora o outro que é o BO, vamos ver. Ó, vamos olhar aqui nas tasks dentro do Firewall. Ó, template, né? A mesma coisa que tem lá. Agora aqui, ó, o device group ele deu failed, tá vendo? E ó, o validation error. Ele falou que na rule base, ó, em security, já existe essa regra, lembra que eu falei pra vocês, ó, liberando a internet. Vamos dar uma olhadinha, ó, liberando a internet, ó. Na verdade ele mostrou outras coisas também, né? Mas ó, liberando a internet já tem lá no template. Como é a primeira vez que a gente está enviando, ó, vamos dar uma olhada aqui também no panorama, mesmo erro, né? Então vamos olhar aqui, ó, internal to internet, tá vendo? E aqui, cadê? Peraí que até eu me perdi aqui agora. Volta. Peraí. Aqui, desculpa, tinha clicado errado. Então, ó, qual a regra que era? Vamos dar uma olhada aqui de volta no que deu de erro. Vamos anotar aqui. Ó, o failed. Então, ó, liberando a internet já existe, né? Regra inválida. Address também duplicado, a N financeira, lembra que ele importou? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Liberando a internet. Essa aqui que ele tá falando, tá acusando lá, porque essas duas aqui foi herdada, né? Então o Firewall não tem, tá vendo? Não tem. O que o Firewall tem é esse liberando a internet. E como a gente puxou esse device group do próprio Firewall, agora que eu tô enviando, ele fala, cara, você tá enviando uma regra que já existe na minha base, entendeu? Isso aqui acontece direto. Então, um jeito de resolver isso, forçando, tá? Então toma muito cuidado se for fazer isso, porque você força o Firewall a matar tudo que tem dentro dele. Então, se tiver alguma coisa errada aqui no panorama agora, do jeito que eu vou enviar, você pode derrubar o Firewall, tá? E aí o commit back lá, aquela opção não volta. Então, toma muito cuidado. Nesse caso, eu sei que ele tinha importado tudo que eu preciso. Eu vi as regras aqui também, tá tudo ok. E as tags, tudo que a gente estava procurando está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no panorama. Dentro de panorama, aqui em setup, tem essa opção aqui, ó, export or push device config bundle. O que isso aqui faz? Ó? Você escolhe as configurações. Você escolhe em qual file você vai enviar as configurações. Então ele basicamente vai sobrescrever o file. É isso que ele está falando aqui. Tá? Ele vai sobrescrever associado ao template, ao device que está associado ao Firewall. Então é basicamente você vir aqui no panorama e dar OK. Só toma cuidado com qual template aqui, ó, está associado a qual Firewall, tá? Ó, beleza? Porque senão você pode enviar um template errado para um Firewall. Aqui tem que estar associado, tá? Então nesse caso, ó, o stack está associado ao Palo Alto 146, o Palo Alto 146 está associado ao Firewall 146. No template, no device group, mesma coisa, ó. Tá vendo? Está associado aqui ao Firewall certo. Beleza? Então vamos fazer export or push device bundle. Cara, é basicamente isso, ó. Vocês vão ver que ele tem duas opções. O export só envia. O push and commit ele envia e já manda o Firewall local dar um commit, que é o que a gente vai fazer. Então, cara, é só isso. Ele vai rapidão enviar.
Ó, vamos abrir aqui a task, quer ver? Ó? Espero que ela abra rápido pra gente ver aqui. Não deu tempo, mas tudo bem. Aqui deu tempo sim, ó. Tá vendo que ele não tem aqui, nada aqui ainda, né? Ó, acabou de aparecer. Veja que o commit agora não vem pelo panorama. O commit é nosso, a gente está dando um commit na gente mesmo, sobrescrevendo absolutamente tudo. Então, cuidado, né? Foi o panorama que enviou, mas é como se fosse um commit local. Agora, eu acredito que ele vai. Tem uma outra opção no panorama também, que muita gente faz, só que eu já vi isso falhar muitas vezes. Então, por isso que eu não faço direto. Tá? Quando você vai dar push para os devices aqui, ó, em Edit Selection, você tem essa opção aqui, ó, Force Template. Né? Ele sobrescreve se tiver nomes iguais e tal. Só que eu já vi dar problema também. Então, por isso que eu vou pelaquela opção ali. Dei cancel aqui, beleza? Vamos ver como é que tá o commit. Vamos ver se vai funcionar. Ó, 99, acho que já temos boas notícias. Ó, panorama, papapá. Agora ele deu um check, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos, meu amiguinho. Tem meus alunos aqui olhando. Ó, success. Perfeito. Beleza? Vamos dar um F5 aqui pra gente ver, ó. Em teoria, cadê? Policies. Device Group que a gente tava brincando aqui. Então, 3 regras aqui. Aqui só tinha uma, lembra? Vamos dar um. Ó, que legal. 3 regras, mais as default, né? As default ficam. Agora eles estão com essas cores, tá vendo? Porque ele recebeu lá do nosso amigo Panorama. Então agora deu certo. Show de bola, beleza? E aí você tem um Firewall sincronizado com o seu template e com o seu device group. E aí está tudo perfeito. Para você ter certeza que está sincronizado, ó, essa shared policy aqui tem que estar... não pode estar mais out of sync. Tá? Nesse caso aqui, como é lab, eu acho que ele não está atualizando, porque eu já testei isso antes. Olha lá, tá vendo? Tá mostrando como se ele tivesse falhado, sendo que funcionou. O que eu vou tentar fazer aqui agora é dar um commit de novo. Aqui, dar um push. Eu não sei se funciona, tá? A gente vai tentar aqui agora. Vamos ver. Caso não funcione, para deixar isso bem sincronizado, a gente vai lá e cancela esse commit só. E é como se ele tivesse enviado, né? Porque aqui o panorama já enviou para ele. Uma outra forma bem legal de resolver esse problema, que pode acontecer também, é você vir aqui no próprio Firewall, em Device. Vou mostrar aqui para vocês, tá? É bem legal também. É importante em ambiente de produção. Porque você não consegue alterar as regras locais. Tá? Então você vem aqui no panorama Settings dentro do Firewall. E aí você consegue desativar, ó. Tá vendo? Eu posso dar disable, eu não vou fazer isso agora porque ele está enviando, né? Acho que eu posso dar cancel aqui para vocês verem. Você dá um disable e aí acontece, ele vai lá, você vai sincronizar totalmente o panorama, tem certeza? Beleza, aí você pode dar um import, ou seja, você vai desincronizar o Firewall local, só que vai manter as regras que o panorama te enviou. Isso é muito importante, tá? Se você deixar um checked aqui, ele vai remover as regras que o panorama enviou. Às vezes são todas, então tome muito cuidado, tem que deixar import aqui. E o mesmo pro device and templates, tá vendo? Então, em último caso, você dá um disable aqui, importa as regras, ele vai ficar só local, só funcionando local. Aí você vai lá no panorama, mata o template, mata o device, tira tudo e faz o sincronismo de novo. Beleza? Ó, commit all. Agora funcionou, né? Depois que a gente fez aquele export. Olha lá, coisa linda, tá vendo? Na verdade, ele não performou nenhuma mudança, se a gente olhar, né? Se a gente olhar no running config, o saved config não fez nada de diferente. Mas é isso, galera. Acho que a aula de hoje foi bem grande, bem produtiva. Tem bastante coisa que acontece em produção. O panorama é muito, muito sério. E dá para gerenciar muitos falhos juntos. Espero que vocês tenham entendido a parte da hierarquia nas policies, nos objetos, que é bem interessante. E espero que eu tenha ajudado. Considere deixar o seu like aí se te ajudou de alguma forma. E estou tentando melhorar os vídeos cada dia mais. Aí. Sou meio amador nessa parte ainda, mas espero que o conteúdo tenha sido bom. Beleza? Muito obrigado por ter assistido, galera. Até mais.